Estão perguntando para você do caso do Bruno Lambert, que é o humorista, que perdeu o emprego, se eu não me engano, essa semana ou semana passada. O que você tem a dizer? Cara, eu queria muito falar sobre esse caso, porque, enfim, as pessoas estão malucas. O Bruno... Pode só fazer um resgate? Não, vou. O Bruno fez todo não sei como é que chama, um show de comédia, um stand-up, baseado no que seria uma relação sexual com uma mulher cadeirante. Não foi uma piada pontual, foi muito grotesco, foi muito objetificante dessa mulher. Pausa. Eu não acompanho ele, eu não tinha... Que a mulher? Mulher hipotética numa piada? Eu estou ofendendo uma mulher metafísica. Ele ofendeu, uma mulher de outro universo. Exato. Existe. Quer dizer que se eu falar assim, olha, eu assisti He-Man e a She-Ra tava um saco. Ah, você tá ofendendo a She-Ra aí, capaz. Vamos com calma aí. E o fato de ter sido um quadro e não apenas uma piadinha, o que muda? Vamos lá, dá o play. Tinha visto, eu fui procurada por várias associações de pessoas com deficiência, várias falando, cara, isso é absurdo, isso está contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ninguém está falando porque a população com deficiência é muito invisibilizada. Numa cidade que não tem acessibilidade, que a gente não tem praticamente então, assim, nenhum político com deficiência. Vê que o humorista fez uma piada, aí ela, olha, isso nos invisibilizou, tá? Provavelmente não há acessibilidade nas ruas, por exemplo, de São Paulo, porque o cara fez uma piada de um sexo entre uma pessoa que anda e uma pessoa que é cadeirante. É isso, Tabata? Aí as ONGs te motivaram e você, tomada do teu amor pela humanidade, você foi fazer isso, né? Não, vamos lá. E uma instituição que não tem ONG tá liberada a fazer piada. Tipo calvo. É. Calvo não tem ONG, pode fazer piada com calvo. Não há associação de proteção dos calvos. Calvo e baixinho são dois seres que, mano, são os mais zoados. Mulher nenhuma dá bola pra calvo e pra baixinho. Coitado do Arthur. Sorte que eu sou um pouco maior do que ele. Um pouco maior, mas calvo. Vamos lá. Essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. O que eu fiz junto com o meu time? Eu procurei a promotoria da pessoa com deficiência e encaminhei o caso. Falei, gente, me mandaram isso daqui, esse é o contexto. É isso, Tabata. Você fez uma coisa chamada uma denúncia. Eu peguei, levei pro Ministério aqui, Ministério Público, você deve ter, inclusive, fundamentado isso aí, porque depois você ficou falando que isso é crime. Você falou publicamente que isso é um crime. E aí, enfim, vamos lá, vamos ver. Aquilo e me devolveu. Não é nossa competência porque a gente enxerga que é indício de crime, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E encaminhou para a delegacia especializada. Isso que aconteceu. Qual é a consequência que eu falo de meninos mimados que não arcam com as consequências das suas falas? Ele começou a fazer um escândalo que eu estava processando ele, que eu acionei ele na justiça, que eu não sei o que Olha ele só, você denunciou ele e ele falou um ponto que é fundamental. Você está numa relação hipersuficiente com ele. Você é uma deputada federal, é uma pessoa com milhares e milhares e milhares de seguidores. Uma pessoa, inclusive, que dada a sua relação política com figuras ricas, tá? Você é muito bem posicionada na imprensa, Tabata. Todo mundo sabe que a imprensa é super bacana contigo. Você disse que nunca, o Lehmann nunca te bancou, nunca te financiou. Então vamos atribuir, você também nunca criticou o Lehmann, né? Você que tem esse discurso mais... Eu nunca te vi fazer uma crítica. Um homem que deu um golpe de 43 bi na praça! Tá? É sua nova política, namora lá um oligarca de Pernambuco, que mantém Pernambuco numa situação precária. Ah, meu amor não deve ter nada a ver. Ah, não tenha, né? Mas você gosta de ficar se metendo na vida dos outros e julgando piada? Então tá, Bata, vamos parar com esse papinho. Lembra que eu comentei da disfarçatez no caso do Marcel, né? Aqui a gente vê outra coisa, né? Só que eu acho isso aqui mais cínico ainda. Ficar pagando de boazinha. Que virtuoso. Fui lá e denunciei um humorista que fez uma piada. Ele na justiça, que eu não sei o que, porque ele tá ganhando like com isso, ele tá ganhando seguidores. Ele ganhou nada. Ele foi demitido Ô, Tabata, ele não ganhou nada. Tá ganhando like, ganhando seguidores. Ele perdeu o emprego dele num banco. O cara perdeu o emprego dele. E assim, se a tua denúncia gerou essas consequências, isso é do jogo. Você também ganha like fazendo essas coisas. Você fez isso, inclusive, pra ganhar like, pra ficar demonstrando virtude? Olha o papo da moça. Vamos falar de forma objetiva. Você naturalizou a ideia de que humoristas têm que ser cancelados e denunciados dentro dessa agenda
canalha e cruel que você defende. Que é a agenda do vitimismo transformado em instrumento de guerra política. Ah, escolhe uma categoria aqui pra eu vitimizar. Aqui, ó, guerra política. Ah, eu fui o primeiro a denunciar, denunciei! Atenção, tia do ar! E usa sua posição de poder hipersuficiente sobre um cara pobre, trabalhador, assalariado num banco. O cara perde o emprego dele, aí fica aí com essa cara aí. Cada uma, meu. De um mês e veio falar que era culpa minha, que ele foi demitido. É culpa sua? As pessoas precisam arcar com as consequências da sua então fala. Legal, então a cara tem que ser demitido? Essa moça, a Tabata, é uma pessoa muito perversa. Percebam a perversidade no jeito dela tratar das coisas. Porque isso aí é o seguinte, o cara fez apenas uma piada com uma pessoa fictícia num quadro de stand-up comedy numa casa de comédia. Em que pessoas fazem piadas. E piadas podem ser ofensivas, sacou? Pessoas, entidades, coletivos podem ser ofendidos, sacou? Aí você, Tabata, surge da sua posição hipersuficiente, denuncia o cara, faz estardalhaço na denúncia, o cara é demitido. E, não, agora ele que arque com as suas consequências. E você tá reclamando, você que arque com as suas consequências também, tá? Porque pegou mal demais. Pegou mal demais. E continua pegando mal. Ela tava sendo aloprada nos comentários enquanto isso. Vamos lá. Eu procurei o órgão especializado. Pra fazer uma denúncia. Que ele tinha cometido crime, porque não cabe a mim. Eu vou falar calmamente, como se eu fosse uma pessoa boazinha e racional. Vai. Especializado tomou a decisão de mandar ele pra delegacia especializada. E ele vai responder. Me assusta essa coisa de que Qual coisa? Falo o que eu quero, não pensa as consequências. Ué, Tabata, é humor. Humor você vai falar o que eu quero e você vai ofender sim. Você vai ofender. Você vai ofender o humor, Tabata. Agora, você acusar um humorista, que tipo de sociedade você está querendo construir? Você e a turma de engenheiros sociais que gosta de viver ao teu redor? Você é a moça cuja prioridade é a educação. Tá falando, educação. Foi lá, tava lá na comissão de educação querendo botar cota trans em universidade. Você e suas prioridades. Isso aí, não é que você está preocupado objetivamente com este caso. É que este caso faz parte de uma agenda que você é promotora. E essa agenda é uma agenda castradora. Essa é uma agenda que reduz a liberdade de expressão, é uma agenda persecutória, e é uma agenda que mexe com grandes financiadores no mundo inteiro, Brasil incluso. E ela ainda fica repetindo várias vezes que ela não acusou o crime. Não, ela fez isso. E saiu gritando que fez depois, achando que pegava bem. Exatamente, é isso. Ser julgado de acordo com ela. Mais um ponto. E agora, uma enxurrada de vídeos e ataques falando que o pobre coitado perdeu o emprego por minha causa. Perdeu, por sua causa. Ele perdeu. Ele não perderia o emprego, não houvesse uma denúncia oportunista feita por você contra um humorista que estava num local de humor, fazendo humor com uma situação hipotética, engraçada. Ofendeu, não sei o quê. Então foi por causa de você, Tabata. Ué, é tua responsabilidade. Cada uma. Ele escolheu o que ele ia falar. O Ministério Público entendeu que havia indícios de crime. As pessoas têm que bancar as consequências de suas falas comentando. Olha só, não é o Ministério Público que entende. Quem tem que entender no final é um juiz. Mas infelizmente passou uma legislação, e aí infelizmente com voto até de bolsonarista, de direitista que gosta de falar de liberdade de expressão, tá? Que equipara qualquer coisa, qualquer minoria à injúria racial. Deixa eu entender o que vocês pensam sobre isso. O senhor Beto Albuquerque tá aqui, advogado, ele confirma. É ou não é? Tá, qualquer minoria tem que parar disso. E assim, quando nós citamos, e o que me irrita é o seguinte, quando nós citamos no começo do ano que essa lei que passou era uma lei que iria atingir diretamente humoristas, aí veio a galera liberal do Twitter, lá vem o MBL, esse exagero, os MBL, que exagero, né? Aí tá aí, a deputada que vocês gostam, ele fez a piada cadeirante, aí o cara perde emprego, assim... Quem tem que perder emprego na próxima eleição é a Tabata. Mas tem muito interesse que a Tabata prospere, entendeu? Vamos lá. Você acha? A lei, a discriminação. O que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, a lei, ela tem interpretações diferentes, né? Até hoje, o entendimento do judiciário é de que piadas como a que ele fez não tem a intenção de discriminar. Discordo. Já faço meu ponto. Não, calma, isso é fato, é jurisprudência. Não, a sua interpretação eu discordo completamente. Não, mas não é minha interpretação, jurisprudência. Estou falando que o judiciário entende hoje.
O judiciário, o STF entende que há limite para a liberdade de expressão e o que limite é a discriminação. E o humor a Tabata, não um ponto. O Kim deixou a Tabata falar o tempo todo. Essa moça que é uma autoritária e ela tem um comportamento quase muito similar de um psicopata. Eu não sei se estou ofendendo os psicopatas aqui, tem que ver com o jurídico. Tem que ver se tem ONG dos psicopatas. Tem uma ONG, na ONG Os Psicopatas Unidos. Estou ofendido. Né? Aí ela tá lá. Ela começa a interromper. Deixa o rapaz falar, ô moça. Moça sem educação. É woman interrupting, né? Woman interrupting. O Kim ela falou, o Kim não interrompeu um momento. E esse é o lance. Essa moça não consegue participar dessas conversas, porque ela fica interrompendo. excetuado nessa decisão. Não, vamos lá. O que corrente majoritária do judiciário, tanto na primeira, como na segunda, como na STJ, como no Supremo Tribunal Federal, como na doutrina, entendem que quando é o que eles chamam de animus jocandi, né? A intenção de se fazer uma piada. Quando a intenção é de fazer rir, logo não há intenção de discriminar. Logo não há crime. E eu concordo com essa interpretação. Eu não acho que seja papel nem do Ministério Público, nem de deputado federal, ser fiscal de piada, porque eu acho isso perigoso para a democracia e para a liberdade de expressão. Eu discordo, eu vou precisar falar. Termina, bem. mas... Vamos lá. Eu acho perigoso, né? Porque você deu uma mini cutucada ali para mim. Pô, é fácil, né? Uma pessoa que já é incluída no todos, tal, falar sobre todos. Eu também acho que é fácil, né? Uma pessoa que faz parte de 1% mais rico da população, que tem visibilidade, que tem um mandato de deputado federal, acabar com a vida de um sujeito pobre que fez uma piada que, inclusive, tinha um cadeirante e tinha um pai de um cadeirante presente no show, que foram parabenizar ele e agradecer por ele tratar o cadeirante como qualquer outra pessoa e incluir na piada e incluir no show. Outro ponto. Vai no show de humor... Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Vai no show de humor... Para de interromper, mocinha, e fazer essa cara de afetada. Quem não quer não assiste. Quem não isso é uma quer coisa boicota, ridícula, cara. Quem não quer tem a sua esse liberdade, é um ponto, tá? tem a sua ação... O Kim, cara, ele foi... Pra vocês entenderem, o Kim, ele foi nesse programa com 2 remédios, ele teve que tomar injeção no bumbum, tá? Vou até expô-lo aqui, tá? Ele veio no escritório nosso, antes de ir lá, ele tava zoado, eu falei, não vá que você tá zoado. Ele, não, eu vou, combinei com o Paulo Matias, eu vou. Então eu vi, falei, cara, não vá. Ele tá grog, quem assistiu viu que quem tava grog a maior parte do tempo. Só que ele é muito bonzinho com essa moça, no sentido de muito educado. Essa é uma moça sem educação, que não deixa os outros falar, que é autoritária, que ela tem uma visão dela própria, né, assim, como se ela fosse um arauto de um novo discurso, de uma nova religião, que tem que chegar aí. Acha normal a atitude persecutória e pouco democrática dela. E fica essa coisa do caras e bocas, né? Ela é uma versão feminina, com um pouquinho mais com um rebuscado do Nicolas, que faz caras e bocas, que interrompe, que é grosseiro, e acha que tem uma visão, e crê ter uma visão, não, que crê ser arauto de uma perspectiva, quase de uma religião ao redor dele, né? O bolsonarismo pentecostal, né? Então o caso dela, mas o caso dela acho que pior, que acho que é mais fingido ainda que o dele. Vamos lá. Social, agora a partir do momento que a gente faz com que o Ministério Público ou o deputado federal seja fiscal de piada, aí, meu amigo, a gente está vivendo num estado de constante vigilância. Muito falar. Quando você eu fala preciso do muito falar. jocandi, Os outros também precisam falar, tá? Quer dizer que eu não posso processar o cara e falar que ele ofendeu a minha honra porque ele fez uma piada sobre mim. Agora, isso não anula o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Me dá um segundo. Olha, Tabata, uma pausa. Hoje... Estatuto nenhum passa por cima dos julgados. Você não pode passar por cima. O que o Kim está demonstrando é que há um entendimento histórico nos tribunais brasileiros acerca de piada. E você, louca, tarada com essa agenda woke, tá aí fazendo barulho, olha só, não sei o que, denunciando os outros, Tabata. Você passou do ponto. Vamos falar aqui de um discurso que não contribui para a democracia. Eu não vou citar o Bolsonaro, vou citar o teu caso. Teu caso é isso. Por coincidência, o que o Ministério Público falou. Deixa eu só pegar aqui. Mas o ponto é o seguinte, você não teve nenhum tipo de intenção de fazer com que ele fosse demitido ou algo do gênero. Vamos lá, Ministério Público. Aqui
Observo que os fatos narrados configuram, em tese, a prática do delito previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Assim, de rigor, a remessa de cópia do presente feito à Delegacia de Polícia Especializada para conhecimento e eventuais medidas que entendam cabíveis. O Ministério Público fez o que ele sempre faz, que ele jogou para uma delegacia especializada num tema para tocar. É isso. E assim, o Ministério Público nem sempre acerta. Acho que na maior parte das vezes o Ministério Público perde as acusações que ele faz. E isso significa o quê? Qual é o julgado? O Kim está falando de julgados, do judiciário, não uma decisão preliminar por parte do Ministério Público em remeter uma denúncia que você fez contra um humorista para uma delegacia. Senhor Bob Albuquerque, nosso advogado, estou errado? Certíssimo. Ter uma postura racista e falar que você é a favor da escravidão e falar, eu estava brincando. Porque vamos perguntar não, qual mas é aí você quer comparar racismo. Aí ela tá. Ela está agora qualificando uma piada com um cadeirante com racismo. Não cabe o exemplo, que são duas coisas diferentes, Tabata. Não cabe o exemplo. Não é cabível. Mas assim, isso é meio óbvio, né? Vamos lá. Eu te ouvi. Eu tô comparando discriminações. Isso, e não são iguais, Tabata. A piada com uma coisa não é igual a outra. Assim, aí falam que essa moça é muito especial. O Kim de esquerda. Lembra? Falaram que isso aí era o Kim de esquerda. Muitos de vocês aqui no chat acham ela legal. Ó, tem esse Cyberbronzil, Tabata linda. Galera boba. Lembra a galera liberal lá? Batata liberal, ela vai pro Partido Novo. Cada um. Você explorou para um limite. Ah, mas qual é o limite de você perseguir a brincadeira? E eu estou trazendo para outro limite. Qual é o limite de toda discriminação ser encoberta atrás de uma brincadeira? Você falou sobre ser deputada federal. A gente está falando de um grupo que é extremamente marginalizado. E eu fui procurada por esses grupos e falaram, pelo amor de Deus... Tabata, como nós... pausa. Tabata, ele era um humorista. Nem que ele fosse um humorista gigantesco. Ele pode fazer isso. Pessoas podem se sentir ofendidas e você pode ofender. Tem problema nenhum em se sentir ofendido, Tabata. A vida não é um mundo de algodão em que ninguém pode ser... Ah, ele fez uma piada comigo, ele falou que eu sou calvo. Ah, meu Deus, estou mal. Ah, para com isso. Porque o que faz parte aí é uma estratégia de definir quem pode ser ofendido e quem é o advogado natural do ofendido. E quem é sempre ofensor e que sempre pode ser ofendido. Você divide a sociedade dessa maneira. E você estabelece novas relações de poder com isso. Você é um instrumento disso no Brasil. A Tabata é uma tentativa tosca de implementação da agenda do Partido Democrata Norte-Americano no Brasil. É isso. Vamos lá. Representante, porque algumas pessoas conhecem minha luta na educação, minha luta por inclusão, faça alguma coisa. Digamos que você tá na causa, por exemplo, que eu acho super bacana dos jogos, não tá? E essa é uma das causas principais do seu mandato. E eu tenho certeza que associações de pessoas que têm esse interesse te procuram e falam, briguem pela gente. Pausa, não é isso não, Tabata. Você pode brigar, você pode tratar, por exemplo, de acessibilidade para pessoas com deficiência nas ruas da sociedade. Isso é uma causa. Ó, o Kim, menos impostos, o Kim fala pra videogame. É uma causa lá tratada, beleza. Olha, vamos falar de menos impostos, sei lá, cadeiras de roda, vamos um programa de incentivo para cadeiras de rodas mais baratas, sei lá. Você pode tratar disso. Agora, se alguém fizer piada com nerdolas que jogam videogame, o Kim não vai falar pra censurar um cara que faça piada com isso. Santo Deus! Olha o exemplo que ela cria falsas simetrias o tempo todo, com exemplos muito ruins. Parece o Arthur fazendo umas analogias aqui na live, né? De uma coisa que diz respeito à dignidade e à existência de pessoas que se sentiram ofendidas e atacadas, falando, faça alguma coisa. Eu não sou paladina da moral, julgadora. Não. Você só faz isso. Você só faz isso. Ela, nessa mesma live, ela fala aí que queria prender o Nicolas. É cada uma. Essa demanda eu tô levando pra vocês. Por que esse caso toma essa proporção? Porque, na minha visão, o comediante viu uma oportunidade de crescer. E ele começou isso a falar não foi sobre parar isso na imprensa, né? Assim, olha só, a gente já fez várias ações que a gente várias vezes já ganhou na justiça. Já ganhou na época que tinha um Rubinho, com Rubinho, sem Rubinho. E nós também mandamos pra imprensa. A gente dá publicidade nisso. Você vai falar que você não deu publicidade no que você fez, Tabata?
Você vai falar que você não deu publicidade nisso. Que você só remeteu, assim, de uma forma muito calada, discreta. Remeti. Vai. Papinho de quinta. Por que ele começou a falar de uma ação todos os dias e fazer palanque disso? Porque Ele não fez palanque porque ele foi acusado por você. Você criminalizou uma piada e ficou denunciando um humorista. Lógico que ele vai falar disso. Ele vai falar do quê? Ele não é humorista grande. Ele não tem grana. Porque esse Brasil é tem uma ação criminal contra ele, claro que você vai falar. Que não foi criada por mim. Porque Não, foi você que fez a denúncia, Tabata. E você utilizou da sua posição de deputada pra sair na imprensa com isso e fazer barulho com isso. Porque é a tua causa que você quer defender. Ministério Mas Público. você fez uma notícia de fato. Sim, noticiando que uma situação estava ocorrendo a pedido de associações. Sim, mas eu já fiz Exatamente, você fez isso. Para de. Ela tá querendo descrever uma coisa com outras palavras. Pra parecer mais delicado pra ela. várias notícias Sim, de mas fato nesse e você caso- mobiliza o Ministério Nesse caso é Público. o seguinte, eu quero entender, um humorista ele pode ir até onde? Até a lei. Então, a lei, beleza. Nesse caso específico, a lei, na sua opinião, ela foi transgredida. Não certo? é minha opinião, é a opinião do Ministério Público. Há indícios de Não que é a o opinião do Ministério Público. O que voltou a falar são julgados. O Ministério Público joga pra frente. O Ministério Público foi motivado por uma denúncia por você. E não apenas ele foi motivado por isso. A imprensa foi motivada por isso. Porque você transformou a notícia crime que você fez, ou a denúncia, etc., que você fez, você transformou também numa peça publicitária para autopromoção e de divulgação, que serve como um ataque contra o humorista. Foi isso que aconteceu, Tabata. Essa é a forma como você tem que pintar o quadro do que aconteceu. foi ferida em 3 artigos nesse cenário. Tá. Indício de autoria e materialidade não é decisão. Exatamente, eu falei que ele foi punido. Eu falei que eu encaminhei Ele estava econômico, direto e preciso, porque ele estava doente. Então, indício de autoria e materialidade não é um julgado. O famoso corte rápido Tramontina. Então, só que assim, é um juridiquês, as pessoas não entendem, né? O que ele tá falando assim, basicamente, tá falando, você tá falando besteira, sua tonta. Traduzindo. órgão competente e o órgão falou, cara, não é com a gente, é com a delegacia, porque tem indício de crime. Mas nesse caso específico, acho que vocês vão concordar comigo que de alguma forma ele já está sofrendo uma punição. Nesse caso específico. Da sociedade Não tô pelas falando falas da que ele justiça, fez. a justiça Exato. Não. Ele não sofreu assim da sociedade. Como você jogou luz sobre o que ele falou e você gerou um cancelamento, gerou uma massa de pessoas que não vão no show dele, que não acompanham ele, não tem nada a ver com ele. Essa massa de pessoas, ela participa de um processo que chama cancelamento. Tá bom? Tá? Porque você conhece muito bem que você é uma canceladora. Aí, ao cancelá-lo, você gera... como você gera uma atenção da sociedade para isso, você gera estímulos para que agentes políticos, econômicos, inclusive do judiciário, venham a agir dentro do espetáculo que foi gerado. Entendeu, Tabata? Você institucionaliza o cancelamento, foi o que você fez. E aí, ele começa a ser atacado, mas quem acompanha os shows dele, vai no show dele. Eu, inclusive, vou no show dele hoje à noite. Tá? Eu vou no show do Bruno Lambert, eu vou lá e vou assistir e sugiro que vocês vão. Vai ser lá na casa, no My Fucking Comedy Club do Danilo Gentili, tá? E eu soube que agora você conseguiu encher o show dele. Inclusive a gente mudou o nome de Movimento Brasil Livre para Movimento Bruno Lambert. Vamos lá. Pronunciou, mas a sociedade ela já está atuando, seja ela Mas sabe o que é mais bizarro? A minha leitura é que esse episódio foi positivo para ele. Não foi positivo para ele, Tabata. Ele perdeu o emprego, ele não ganhava grana. Você é um humorista iniciante, que é o caso dele, não te torna rico. Aí ela tá falando, não, a minha leitura é que foi positivo pra ele. Ele tem que saber se foi positivo pra ele ou não. E ele está falando que foi negativo, moça. E vamos combinar que perder o emprego, igual ele perdeu, ser estereotipado, porque grandes empresas, como pegam essa agenda maluca e usam ela como guia, essas grandes empresas não vão contratar ele. Então ele tem que viver agora da comédia. Espero que ele consiga viver da comédia. Ele fez um show nojento sobre uma mulher com deficiência que ultrajou muitas pessoas. Não, ultrajou muitas pessoas. Ultrajou você, Tabata. Ele estava num show fazendo uma piada e a piada pode ultrajar muita gente. A piada pode ultrajar. Aliás, é muito engraçado que quando tem piadas, por exemplo, com bolsonaristas ou piada com Bolsonaro, vocês acham incrível. Quando são as piadas, por exemplo, do Porta dos Fundos sem gracíssimas envolvendo cristãos, legal, ai, olha lá vem uma Malafaia nos calar, não quero ser censurado. A Porta dos Fundos, todo Natal faz um especial de Natal
terrível esculhambando o cristianismo. É sempre isso, é a esculhambação do cristianismo. Ah, vai falar se um pastor for contra a liberdade, porque a liberdade... Aí ela não vai representar. Não vai representar, né? Ai, a liberdade. Aí viria com esse papo. Todos os dias, ele ganha palco todos os dias. Mas no momento, por exemplo, que você... Que Brasil é esse que premia a pessoa que discrimina? Mas no momento em que você Que vai, Brasil é de esse que alguma premia a forma, pessoa que discrimina? Ele não estava discriminando, ele estava dando uma piada, moça. Isso era uma piada. Uma piada. que o Ministério Público se pronuncie, você não está colocando ele num outro patamar? Porque você eu tô dando sequência ao pedido que esses grupos fizeram. Sim, mas você tem relevância, você é uma pessoa conhecida, você é famosa. Naturalmente, quando você faz isso, ele vai crescer na sua onda. Se existe um arrependimento meu, é não ter me lembrado o quanto que esse Brasil premia quem discrimina. Papinho você furado, machista, vai. Seguidor. Você discrimina contra a pessoa com mocinha, vamos lá, olha só. Você está colocando... ela queria essa... Olha, o Brasil premia quem discrimina, e se você é machista... Não é o caso dele. E se ele fizesse uma piada machista? Qual o problema? Porque pra você qualquer coisa é mentira. Pra você só o fato de um homem ser heterossexual, isso já é um ato de machismo. Até porque boa parte do movimento feminista crê que a sociedade existe um machismo estrutural. Né? O fato de você não ser negro já te torna racista automaticamente. Essa é a tese do Silvio Almeida, do racismo estrutural. Você está imerso numa cultura, portanto todo mundo é racista. Portanto, qualquer um, inclusive negro, que tem algum tipo de sucesso na sociedade, nessa lógica, ele está se valendo do racismo. Essas são as teorias lixo que vocês defendem. Aí fica repetindo essa bobeira. O cara fez uma piada com cadeirante. Dani, ele pode fazer uma piada com cadeirante. E nós temos que viver num país em que é possível fazer, sim, piada com cadeirante. Vocês fazem piada com a religião dos outros. Vocês fazem piada com Jesus Cristo. E não pode fazer piada com cadeirante? Vai plantar batata, mano, papinho. Não, e ela fala isso com um time impressionante, né? Porque ela fala depois que o Guimê e o Sapato saem do BBB com carreiras totalmente destruídas. O time é muito bom da fala. Deficiência, seguidor. Você é racista, você é eleito. Isso me entristece sobre o nosso país. Que ele não esteja ganhando seguidores e fama porque ele é um bom humorista. Mas porque ele viu uma oportunidade de crescer em cima de um erro gravíssimo que ele cometeu. E aí você vai falar, essas associações estão corretas de te procurar e pedir pra você fazer isso? Cara, eu não tenho ideia do que é uma pessoa um negócio, galera. É o seguinte, olha só. Assim, tá me fazendo muito mal esses 20 minutos de Tabata Amaral falando groselha, né? A única forma de vocês compensarem isso é comprando mais 4 clubes MBL para dar 10, que eu vou sortear a revista Valete e o livro Como um Grupo de Ajustados Derrubou a Presidente para vocês, para um dos 5, tá? Assim, isso é um adicional à insalubridade. Eu acho que seria justíssimo eu receber esse adicional através disso. Plito Bunhoel, que me olhas ali. O senhor Plito Bunhoel, você acha correto? Plito Bunhoel acena e diz: não. Então entre no clube. Entre no clube. Então não vou entrar, sabe? Acho que elas têm todo o direito de falar: ó, minha representante, a gente acha que isso é grave, a gente quer que você tome providências. E ela é tão malandra. Ô, Tabata, você é tão malandroca que agora ela joga no colo das associações de deficientes. Não, foi você que fez. Para de falar, fui procurada. Não terceirize pra eles. Foi você que fez. Você tá querendo tirar isso do teu colo. Porque essa história tá te incomodando. Vai. Falar, cara, isso aqui faz sentido. Não sou especializada, não é minha competência. Vou jogar pra quem é. Agora, dizer que é errado o movimento de pessoas com deficiência quererem acionar a justiça por conta disso, eu não me sinto capaz de falar sobre isso. Eu concordo com o Paulo quando ele diz que o caso tomou essa proporção e ganhou essa visibilidade, inclusive a própria piada, por causa do tamanho da relevância e da visibilidade da Tabata acionar o Ministério Público. Ninguém teria nem ouvido. E por outro lado... também porque os tempos mudaram. Algumas coisas não são mais toleradas pela sociedade. Quem disse que os tempos mudaram e as pessoas não toleram, Tabata? Essa história só tomou proporção porque você falou, porque ele continuaria fazendo as mesmas piadas, contratado no mesmo banco que ele tava tudo normal. E veja só a imposição de uma nova moral. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Agora as pessoas na rua estão indignadas com piadas com cadeirante. As pessoas estão organizando manifestações. Leis estão sendo criadas sobre isso nesse instante. O povo em massa pede: prendam humoristas que fazem piadas com cadeirante. Vocês devem ter visto todo mundo. Tem aqui 3.400 pessoas na live. As suas famílias só falam disso.
A cultura mudou, houve uma grande mudança. O que há é o seguinte, há um movimento que chega sempre importado, o movimento vem dos Estados Unidos, imitando a esquerda norte-americana, imitando o que é determinado pela academia norte-americana. E esse movimento, que faz parte da cultura woke, é um movimento politicamente correto, decide quem são as vítimas e quem são os opressores. No caso, qualquer categoria que possa ser cafetinada, essa palavra, cafetinada por essas pessoas, ela passa a receber um status especial, ou seja, ela é sempre vítima, a não ser que, obviamente, ela professe uma visão de mundo contrária desses outros, tá? E ela passa a ganhar um status jurídico diferente. E qualquer fala que venha a supostamente ofendê-los, tá? Essa fala passa a ser perseguida. E aquele que a proferiu, ele é punido, podendo ser preso. A não ser que esta pessoa que emitiu essa fala, ele é de esquerda. Igual o Lula, que foi gordofóbico, porque não existe gordofobia, e aí ele é permitido. E a Tabata não vai fazer nada. A Tabata não vai denunciar o Lula por gordofobia, sacou? Ela não vai. O Lula chamou o Flávio Dino de gordo e a Tabata não vai denunciar ele. A Tabata acha sussa. Se possível, ela até riu da piada. Essa é a real. E por outro lado, eu não vejo o sujeito se beneficiando. É um sujeito pobre que perdeu emprego. Mas é Não, que é a verdade. crítica hoje... que Não é um sujeito pobre que perdeu emprego? É um sujeito que todos os dias está ganhando espaço e está ganhando É um visibilidade. sujeito pobre que... porque O que fez uma pergunta objetiva? É um sujeito pobre que perdeu emprego. Ele tinha um emprego X no banco. piada extremamente... Mas ele não é Tabata. amigo dos donos do banco como você, né, Tabata? Tá, hoje a crítica... Aliás, já que é pra ficar... né, você tem relações aí com o grande sistema financeiro nacional, Tabata. Enfim. nesse caso específico é de que a gente não pode criar fiscal de piada. Não é fiscal de As piada. pessoas É elas fiscal estão de falando o piada seguinte, sim. meu, Nesse a caso- gente Vocês estão vai- de olho nos humoristas. E não é de hoje. O que fazem com o Léo Lins é escroto. É ridículo. Senhor Plínio Bunhoel. Plito Bunhoel, que tá começando a trabalhar hoje. Tô falando bem, não é pra falar... Tudo bem, tô quieto. Então, pode prosseguir. Daqui a pouco vai virar fiscal de piada nesse Vocês caso. estão trazendo para esse lado, trazendo para o outro. A gente tá falando de pessoas com deficiência que hoje tem um estatuto sobre o qual se balizar para dizer não vale tudo. Eu é entendo. fiscal do estatuto de pessoa com deficiência. Entendo, mas você não concorda que ele é humorista? de pessoa com deficiência. Gatinhos coloridos, geleia de frutas vermelhas. Se uma certa classe tiver um estatuto, então não pode fazer piada. Cara, tem, eu vou seguir o estatuto do calvo. tem que fazer o estatuto, do calvo. meu velho. Por que o cara da Campari virou calvo da Campari? Hã? O que o calvo tem a ver com isso? Concordo. Eu, pelo menos, não levo a sério um humorista. O humorista ainda assim tem que responder à lei. É muito perigoso esse lugar de vale tudo. Vocês nunca vão me ver processando alguém porque falou de mim, fez uma piada, etc. Eu vou ver sim. A não ser que a pessoa me ameace de morte, aí sim, eu encaminho para a justiça. Agora, eu acho perigoso esse lugar de que vale tudo porque Não é uma é que piada. vale tudo, Tabata. Uma piada com cadeirante vale. Você tá começando a querer determinar o que vale e o que não vale. Ah, não fui eu. Foi a associação. A associação pediu pra mim, aí eu fui atrás. Aí eu Porque a cancelei pessoa o pode cara, vir- jogo na imprensa, faço minha promoção pra ganhar eleitorado dentro desse universo da esquerda. E aí, depois eu começo a xingar, daí eu finjo que não é comigo. Aqui, fazer um discurso nazista e falar eu tava brincando. Cara, não é assim. O nazismo é perigoso. Ai, agora nós O nazismo Ai, matou milhares de Tabata Amaral, isso é gigantesca preocupação com o nazismo. Né? Tabata Amaral não dorme pensando nos cadeirantes e assim, no expressivo movimento nazista. Ela, no fundo, tá querendo jogar essa história de nazismo porque ela estava presente naquele dia em que cancelaram o Monark e o Kim. Entendeu? Novamente falando desse comportamento estranho. É uma pessoa má, perversa que é essa moça. pessoas. Vale tudo pela piada? Não vale. Qual é o limite? Qual o Pra limite mim, da a piada, né? interpretação- Vale tudo pela piada? Ora, se o cara não for lá e cometer uma injúria racial, sacou? Vale tudo na piada. Se o cara não fez uma apologia real a um nazismo da vida, se o cara não mandou de verdade, sei lá, vá 100 pessoas pra casa do Kim matá-lo, ele não tá incitando um crime, o cara tá fazendo uma piada. Piada sexual. Coisa mais antiga, quer dizer, Roma antiga, na Roma antiga tinha piadas sexuais. Tabata, o mundo não se tornou melhor porque você tem as suas ideias de quem é vítima e quem não é vítima. Milhares de anos de experiência humana não vão ser alteradas porque você é uma iluminada. Você não é uma iluminada de nada.
Para, ainda vai com esse papinho ruim, papinho aranha aí, que acho que engana alguém. Que deveria se dar humor cara, você não vai processar alguém. Você sabe o que é humor pra Tabata? Oi, eu sou um coelhinho azul. Ah, você tá feliz? Eu também tô. Ah, felicidade. Coelho. É isso. O que seria humor pra essa gente sem graça, sem humor, essa gente chata? Trazendo esse moralismo norte-americano ridículo, que não tem nada a ver com a nossa cultura. A nossa cultura ri de tudo. Você não tem nada a ver com o Brasil, Tabata. Você fica aqui só importando tralha ideológica dos Estados Unidos, porque isso serve de fetiche pra essa elite porcaria que te adota e trata você como uma parlamentar dessa elite, que fetichiza a imposição de uma cultura que não tem nada a ver com o Brasil no nosso país. E aí faz as vítimas pelo caminho, através de cancelamento, através de perseguição judicial, destrói essas vidas, e aí fica achando, ai, nossa, eu me sinto em Nova York, eu cancelei igual fazer em Nova York. Tá? Gente estranha, gente pervertida. Pô, sua honra porque fez uma piada contra você. Mas eu sinceramente não acho que a piada abre espaço para defender nazismo, para ser racista, para ser transfóbico. Não é o caso dele! Ninguém tá falando disso. Não é o caso do Bruno Lambert. Você não denunciou ele por nazismo. Mania. Fica fugindo e fica jogando essas outras frases, porque isso assusta pra parecer que há uma conexão, coisa quando não há conexão alguma. É a minha opinião. Agora, minha opinião, não é a sua opinião. Isso foi uma denúncia que você fez, tá? E você não vai fugir da denúncia que você fez, nem das consequências. O judiciário vai responder a isso, a delegacia especializada? Eu não sei. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fale uma coisa pra nós. A gente já tá quase no finzinho. Eu queria que a gente pudesse, nesse final,